Relatório de qualificação, parte 1. Olá, eu sou o Thiago, professor em exercício de Educação Física, e estou aqui para apresentar o relatório de qualificação do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Ele acontece na Unesp e também na plataforma virtual. A bolsa pela CAPES e pertenço ao grupo de estudos IPTEC. A orientadora, professora doutora Jaqueline Costa Castilho. O quadro apresenta as disciplinas cursadas durante o período acadêmico, os professores responsáveis pela parte EAD, à distância, né, a parte virtual, e os professores responsáveis pela presencial, a doutora Jaqueline Costa Castilho Moreira, Dr. Augusto Cesariano de Carvalho, Dr. Luiz Rogério Romero e doutora Denise Ivana de Paula Albuquerque. E o último é a carga horária de cada uma das matérias. Diante da primeira matéria, a problemática em educação física, foi abordado alguns temas que envolvem a educação física. E dentre um deles, a indisciplina, que é o que chamou a atenção e que desencadeou esse trabalho, que será apresentado para a conclusão do curso. E junto com as problemáticas também foi levantado o abandono do trabalho docente, a questão de gênero, foram abordados alguns outros temas também. A segunda matéria, Seminário de Pesquisas Científicas, Educação Física, a Escola de Educação Física e Planejamento, uma próxima, a metodologia de ensino da Educação Física, a Educação Física no Ensino Fundamental, que é uma das optativas, poderia ser o ensino médio, fundamental, e o ensino para crianças da pré-escola, ensino infantil. Eu optei por essa porque é onde eu atuo atualmente, e por isso que eu optei pelo ensino fundamental. A Escola de Educação Física e Inclusão, a inclusão que é uma realidade também muito pertinente esse tema, e interessante ser abordado num programa de mestrado. Tivemos também 2 optativas presenciais, que foram de 30 horas. A primeira é relacionada à saúde e o que permeia essa relação na escola. E uma segunda, que são jogos virtuais e a virtualização do corpo, que desencadeou também uma formação na cidade em que atuo para os professores da rede municipal. A parte de seminários, o trabalho final, que é a orientadora do meu trabalho, a doutora Jaqueline, e um curso do Lattes, para preenchimento do currículo Lattes. Um total de 450 horas, entre presencial e EAD. O programa profissional ele está ligado diretamente com a praxis de cada professor, tanto que os mestrandos devem estar trabalhando em escolas, e entre dar aula, corrigir prova, preparar as aulas, HTPC, estudos para as aulas,
paralelo a isso, tem esse ProF que agrega valores e muito conhecimento aos professores de educação física. A dificuldade seria encontrar tempo para o estudo e a facilidade de ser parcial à distância. Diante do tema que será abordado, que é a indisciplina, participei também de um congresso, o CIC, na cidade de Presidente Prudente, onde foi apresentado um resumo de um trabalho sobre a indisciplina no âmbito escolar no ensino fundamental. A relação de uma das matérias, que foi a indicação, o web games com o corpo, ela desencadeou na rede municipal esse curso de formação de professores, que foi abordado o trabalho em si, que foi foi desenvolvido com as crianças na escola. Ele foi apresentado para os demais professores, inicialmente de uma forma teórica, para o entendimento e principalmente o trabalho de regras para poder ligar a indisciplina, que é um teórico Aquino, quem dá essa importância das regras para a disciplina em sala de aula. Então, o entendimento dessas regras se faz muito importante. E o jogo, ele traz muito isso de relação às regras, o respeito às regras, para um bom funcionamento desse jogo. Aqui são os 3 professores que ministraram o curso. Professor Edmilson, professora Alana e professor Tiago, que sou eu, nesse desenvolvimento dessa disciplina, dessa formação de professores, que foram 2 dias com 8 horas totais, entre teórico e prático. Aqui a apresentação ainda da parte teórica. Aqui o desenvolvimento de um dos projetos da professora, que foi sobre o Mario Bros, o jogo, personificado para atividades físicas. Aqui foi uma queimada Fortnite, relacionada ao jogo Fortnite, um jogo de tiro. E ainda algumas atividades de disputa para poder agregar valores ao curso. A formação que pretendo ligar à indisciplina foi pautada também por teórico e o prático, em que seria o jogo LOL de quadra, onde que apresenta os personagens do jogo, a dinâmica, como que deve acontecer, as torres, as bases que eles devem superar, né? E a forma de disputa para evitar confrontos com agressões ou alguma coisa assim. A disputa foi transformada por jogo de Pô, pedra, papel e tesoura. O que vence avança e até chegar ao final das torres. Interessante é frisar que eles estão com escudo, espada, todos em EVA, para personificação dos personagens. Essa imagem em movimento demonstra a disputa do jogo em si, que tem alguma certa violência, né? A luta, que o personagem morre,
E é interessante frisar que a vida real separada dessa vida virtual, desse jogo virtual, que tem regras, e a importância dessas regras, como Latelle e Aquino citam em seus livros. E qual a relação do jogo com a disciplina? Esse trabalho de regras, né? Esse desenvolvimento, esse entender das regras que gera a disciplina, o entendimento dessas regras, o cumprimento das regras. Aqui é o desenvolvimento da parte prática e um final de explicação dessa parte de necessidade de trabalhar as regras, não só a mostrar, jogar, brincar. E um acontecimento, né, em que pode se ligar à questão do virtual foi uma dupla que atacou a escola de Suzano, matou 8 pessoas. Tem essa personificação de personagens, de uma coisa no virtual. Então aí a importância de trabalhar o virtual separar da vida real, em que no virtual morre e ressuscita, e no real morre e acaba a vida. Essa é a primeira parte, agradecimento às instituições. Vamos partir para a segunda parte, para a qualificação, que é projeto de pesquisa, que vai desencadear o trabalho final. Bom, o tema abordado, a indisciplina no ensino fundamental, ações e propostas da educação física para minimizar este problema. A indisciplina é o tema central, né, e ligada ao ensino fundamental, com ações dos professores. Por que ações dos professores? Porque será realizada uma pesquisa em que os professores irão elencar as suas estratégias na resolução de conflitos e entre outros. Que problema? Por que problema? Porque gera é uma coisa que atrapalha a aula, tem a perda de tempo, de acordo com Latelle. E além disso também pode ser um sintoma de um problema, então está ligado ao problema. Esse sintoma seria de acordo com aquilo que essa disciplina aponta uma certa falha, uma necessidade de mudança. E aqui novamente as instituições, né, a Unesp, que é onde ocorrem as aulas, os professores são da Unesp, a CAPES, agência financiadora da Bolsa, e o IBTEC, o grupo de estudos em que pertenço. Introdução. A indisciplina apresenta ser a causa da desmotivação aos professores de todas as áreas da educação. E a educação física não é diferente, também tem essa desmotivação e essa necessidade de fazer com que o aluno consiga interagir entre o social da escola. Aqui aponta que essa desordem, essa indisciplina, é uma necessidade de mudanças. Pode ser que o conteúdo não esteja ligado à realidade do aluno, ou tem algum problema, é uma necessidade de mudança. Araújo aponta duas visões. A visão do aluno, que
a desmotivação pela aula, essa disciplina pode ser pela falta de variedade de conteúdo, conteúdo repetitivo. E na visão de professores, segundo o Araújo, muitas regras que geram essa sensação de não cumprimento ou não entendimento dessas muitas regras. Daí a necessidade de se trabalhar as regras, a importância das regras. E pode gerar também casos de bullying, né? Seja com qualquer indivíduo educacional, tanto aluno, professor, pode ter essa relação. O bullying é quando um aluno ou mais tem como seu foco, seu objetivo de ofensas físicas ou verbais uma determinada pessoa. Bom, como justificativa, temos, por ser um tema pertinente, o seu entendimento e conhecimento podem ser, de melhor forma, minimizados tal fato no ambiente escolar. Essa necessidade de solucionar esse tema, um tema difícil de solução, e necessita de vários entendimentos e mecanismo para que consiga ter uma certa disciplina dentro de sala de aula. Também justifica-se pelo tempo perdido em sala de aula, né, gastos para solucionar problemas, conflitos e entre outros, podendo gerar agravamento à saúde desses professores, diretores que estão envolvidos em solucionar esses problemas. Em leitura diretamente na BNCC e os PCNs, foi feita uma busca buscando soluções que esses documentos oficiais trazem, né? Se tem alguma coisa falando sobre essas disciplinas, ele não consta especificamente, né? Ele consta pode-se entender, subentender que está ali no geral, essa resolução no aluno proativo, né, no aluno em condições de resolver problemas, seus próprios problemas, como traz a BNCC. E que a escola ela reflete a sociedade. Se a sociedade ela está mais violenta, a escola tende a estar mais violenta. E essa necessidade de minimizar esses problemas se justifica por esses diversos fatos. E, além disso, não tem tantos títulos esse fator de resolução. Na literatura, a gente encontra muito o que acontece, o que leva a ser um indivíduo indisciplinado. É importante saber o porquê, mas é importante também ter mecanismos para poder lidar com essas situações. O objetivo do estudo é investigar ações pedagógicas realizadas por docentes no enfrentamento da indisciplina escolar, com a intenção de enriquecer o conhecimento sobre a temática dentro da formação docente, ter mais mecanismos para entender e para poder solucionar. Como secundários, tem inventariar essas estratégias existentes na literatura de resolução de conflitos, para também apontar essas
dificuldades enfrentadas por professores que lidam com a disciplina e também inventariar as estratégias dos professores através de uma pesquisa diretamente com professores que estão atuando no ensino fundamental 1. Elencar essas situações que foram superadas ou não, com isso tendo caminhos para poder seguir, tem mecanismos de resolução ou não desses problemas. Como trajetória metodológica, é uma representação gráfica de como a dissertação se posiciona, com a introdução, suas justificativas, hipóteses, objetivos. Então, uma trajetória metodológica com detalhes da pesquisa, como foi feita e seus procedimentos. A revisão da literatura, que é muito importante esse embasamento teórico para você ter conceitos, entender mais sobre o assunto. E possíveis caminhos da literatura que foram encontrados para que tenha uma boa resolução de problemas, de conflitos. E fora a literatura também um questionário, utilizando a ferramenta Google Forms, com as respostas dos professores pesquisados, que são professores desse programa ProF, que tem professores em diversas localidades do país, e inventariando essas suas experiências com estratégias para resolução. E uma conclusão geral da dissertação com os resultados encontrados tanto em literatura como no questionário e apresentar elas de forma gráfica. Etapas da pesquisa. Inicialmente, uma revisão da literatura em simultaneidade, que ela vai ocorrer também durante todo o trabalho, essa revisão da literatura, buscando estratégias, conhecimentos prévios, para que possa agregar um valor maior. O envio do projeto ao Comitê de Ética para apreciação, para que possa trabalhar com pessoas, né? Tem essa necessidade desse envio. Ainda em etapas, foi feita uma autorização para o gestor do ProF e também das escolas municipais, aqui onde eu tenho um contato maior. A coleta de dados será feita tanto na literatura quanto aqui já na pesquisa, através do Google Forms, para que eu possa analisar esses dados e conseguir apresentá-los de uma forma gráfica, de uma forma mais embasada e esses dados, essas estratégias. O universo da pesquisa, a escola onde eu estou lecionando, que é o Altino Martinez, onde eu desenvolvo os projetos. E além desses, também, ali os professores da rede municipal, cerca de 20 professores, também vão contribuir, acredito eu, para esse trabalho. E os mestrandos do ProF, através de um grupo de WhatsApp, temos contato entre representantes de outros polos
do PROEF, que são os mestrandos do programa. Os participantes, inicialmente, seriam esses professores aqui onde eu tenho contato, mais próximos, cerca de 20 professores, de ambos os sexos, que estejam em exercício na educação física escolar e que trabalhem com o ensino fundamental ciclo 1. Essa é a condição para que eu possa ligar junto ao meu exercício e para ter um corte e um foco. E também a amostra de professores do PROEF, como foi dito, através desse grupo, será essa amostra também dos professores do PROEF, que tenham trabalhado de ambos os sexos, estejam em exercício, que trabalhem com o ensino fundamental no ciclo 1, ou que já tenham tido contato de pelo menos 2 anos com o ensino fundamental ciclo 1. Esta é o instrumento que será usado, né, o Google Forms. Aqui na primeira imagem é o questionário para qualificação, para entendimento de professores, a sua idade, o ano de formação e o tempo de serviço. Logo embaixo, aqui abaixo, temos o termo de consentimento livre esclarecido, que ele pode aceitar ou não. Aceitando, a gente usa a pesquisa, não aceitando, será descartada. E aqui esse maior, que é o questionário em si, que ele constitui de perguntas abertas e fechadas, com relação à indisciplina nas aulas, ao impacto da disciplina que causa nas aulas, e as questões abertas para que eles possam contribuir com suas estratégias de forma mais livre, e que será utilizado a ferramenta WhatsApp para disseminar e coletar essas informações com os professores através dos 2 grupos de professores do PROEF e da rede municipal em que leciono. A análise dos dados obtidos será com referido questionários, análise técnica e análise de conteúdo de Bardan. Será feita uma pré-análise desse conteúdo, uma exploração do material coletado e o tratamento dos resultados, uma criação de categorias para poder codificar e também qualificar essas respostas. Aspectos éticos, que ele foi submetido ao Comitê de Ética, atendendo à Resolução 510 de 2016 do Conselho Nacional de Saúde. Ele está aguardando aprovação e a participação dos voluntários não oferece risco, já que ele pode responder em sua casa, local de trabalho. A única orientação é que ele responda em um local seguro, em um local que não tenha riscos. Os resultados obtidos têm como benefício uma formação em HTPC, para poder compartilhar esses dados e também para uma forma de dar um retorno como eu sou bolsista, um retorno para a sociedade. E, além disso, estou fazendo a gravação desse vídeo para que fique aberto à sociedade. Os primeiros resultados. LATEI tem como
a indisciplina como ser ações contrárias às regras. São ações que vão em desacordo com essas regras, que é o que define a indisciplina. Ele propõe ações de postura para os professores, que o professor é um espelho para o aluno. Então, a postura do professor dentro de sala de aula deve ser respeitosa, assim como muitos professores exigem de seus alunos. Então, tem que respeitar para ser respeitado. O entendimento do problema, né? Saber o porquê que o aluno está agindo de determinada forma, para que possa tratar esse problema, ou entender e buscar soluções pontuais para esse determinado problema. Defende também a busca ativa de soluções. Não falar, não é problema meu, é problema da sociedade, problema dos pais. Também, não que seja um problema direto, né? Mas influencia na aula, então é uma coisa que deve ser tratada também pelos professores e buscar essa resolução. Uma forma também proposta pelo teórico é o trabalho multidisciplinar, buscando agregar mais pessoas especializadas para a resolução do problema. Os pais, a direção, psicólogos, o que for necessário, um trabalho multidisciplinar. Outro teórico, também com informações importantes, é Aquino. Ele tem a indisciplina como um sintoma de que algo está errado. Seja a matéria que não está em acordo com o que o aluno espera, seja que está repetitivo, é um sintoma de mudança, uma necessidade de mudança que deve ser revista. Também afirma que o conteúdo deve ser ligado diretamente à vida do aluno, para que ele tenha um maior entendimento, maior interesse nas aulas, e aponta ser um problema além dos muros da escola. Ele é um problema que, segundo o autor, que a sociedade está mais violenta e que reflete dentro dos muros da escola. E a necessidade do entendimento das regras, que liga diretamente com o trabalho de regras e do jogo em si. O jogo sempre tem uma regra, e a importância dessas regras, a importância de trabalhar essas regras para que tenha entendimento, e não tenha muitas regras e a falta desse entendimento. Ellison traz um programa de responsabilidade social em que o aluno atua pelo seu próprio aprendizado. Ele pode escolher o que ele vai aprender. Só que para isso ele posiciona os alunos em alguns níveis, em 5 níveis de responsabilidade. Além disso, ainda tem um nível 0, que é o nível inicial. É aquele aluno que é muito individualista, ele não consegue no jogo participar de forma coletiva, é só ele e acabou. Se ele não for bem, ele não joga, não quer participar. O nível 1 é de autocontrole, já é o início do seu controle, ele já consegue se controlar dentro desse jogo, dessa responsabilidade. E o nível 2, o aluno ele se automotiva, ele já tem uma
uma autonomia um pouco maior. O nível 3, ele pode definir metas para si, até onde que ele quer chegar, o que ele pode. O nível 4, ele já consegue ajudar o próximo a desenvolver essas atividades. E o nível 5, ele transforma a mudança ao seu redor, que seria o nível mais difícil para ser alcançado. Muitas vezes não chega a ser alcançado, segundo Ellison. Um outro apontamento, que é o futebol callejeiro, que também ele remete um pouco a esse de o aluno se responsabilizar pelo seu aprendizado, mas de uma forma um pouco diferente. Esse futebol callejeiro ele é jogado em 3 tempos. O primeiro tempo os alunos se reúnem e discutem as regras que serão utilizadas, que vai reger o jogo em si. Após essa discussão, eles vão para o jogo em si, que é o futebol de rua, né? Callejeiro, em espanhol, rua, calle, rua, futebol de rua. E ele é jogado de acordo com as regras que foi decidida no primeiro tempo. Tem lá a sua pontuação, o gol, né? E no terceiro tempo é a avaliação. Essa avaliação envolve tanto os gols que foi cometido, foram conseguidos, né? E também as regras iniciais. Se o jogador, por exemplo, tomou um amarelo, perde um ponto e assim em diante. Tem essa avaliação. Isso gera no aluno esse senso de pertencimento, de pertencer à atividade. Isso motiva um pertencimento. No YouTube se encontra várias entrevistas com pessoas até de comunidade que demonstram nas suas falas a empolgação com esse tipo de jogo, de uma forma diferente. Esse pertencimento dá para perceber muito bem na fala desses jovens. E tem campeonato mundial, inclusive quando teve a Copa no Brasil, encontrei um vídeo desse falando como foi esse futebol callejeiro na própria aqui no Brasil, junto no mesmo tempo assim foi o campeonato mundial de clubes de futebol. Bom, quais são as expectativas do estudo? Inventariar as estratégias da literatura, pegar essa gama de estratégias que são encontradas na literatura para esse enfrentamento da indisciplina. Também as estratégias de docentes, inventariar elas para poder compartilhar com colegas de trabalho e também de forma aberta, utilizando o YouTube, por exemplo. E aqui algumas referências que foram utilizadas na elaboração desse projeto para a qualificação do mestrado. Mais algumas referências, BNCC, entre Vardan, Darílio, Freitas, Gil, Ellison, com responsabilidade social, Lateire, com diversos títulos,
entre Silvio Gutierrez, que é do Boca Guerreiro, Souza. E em agradecimento às instituições, ao programa PROEF, à Unesp, à CAPES e ao grupo de estudos IPTEC.